Será que eu tô ao vivo? Agora eu não sei. Fazendo um teste aqui. Vamos ver se vai funcionar. Acho que eu tô, deu certo. Olha que legal. Muito bem, então. Estamos ao vivo. Consegui começar uma live pelo computador. Tá? Bom, isso aqui vai ser um teste. Eu tô há muito tempo sem produzir conteúdo, eu tô há muito tempo sem falar. Sem falar, sem escrever nada, né? No Instagram eu dei uma sumida boa. Foi aqui alguns projetos que demandavam que eu sumisse um pouco das redes sociais. Mas eu, especialmente nessas últimas semanas, fiquei com bastante vontade de voltar a escrever, falar sobre algumas coisas aqui no Instagram, porque eu sei que isso pode agregar, né? E afinal, o assunto do vício em pornografia ele não é um assunto que é muito bem tratado aqui no Instagram de modo geral. Então é sempre bom a gente estar aqui falando um pouco sobre, né? Então, eu não sei se essa live vai ficar gravada, eu não sei, isso aqui é um teste, né? Isso aqui é um teste. Então, mas eu espero que dê tudo certo, espero que a qualidade e o som estejam bons. Depois a gente pode ver o que a gente... Se tem algum modo da gente melhorar as coisas aqui. Tá? Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou tentar deixar a live aberta aqui no meu celular também, porque vai que eu consigo ter um feedback assim, né? Só um segundo, pessoal. Não sei se tem alguém assistindo também. Eu ainda tô na dúvida se eu tô ao vivo ou não. Parece que tá tudo certo. Então, tá bom, vou deixar aqui e vambora. Pessoal, o título que eu dei pra essa live, brevemente, foi Nota sobre o vício em pornografia, né? Um título maior seria o mínimo que você precisa saber sobre o vício em pornografia. Por um certo lado, o vício em pornografia ele é um tabu, né? Ou as pessoas falam de um modo muito escrachado sobre, com uma certa falta de modéstia, uma falta de zelo sobre o assunto, digamos assim. Ou as pessoas falam sobre o vício em pornografia, não falam, né? Fica aquela coisa. Afinal, especialmente para as pessoas que padecem dessa condição, é um assunto que muitas vezes gera vergonha. Essa é uma característica dos vícios contra a temperança, contra a castidade, né? Um dos sintomas, um dos frutos dos vícios sexuais é a vergonha, né? Hoje a gente vive num tempo muito estranho onde a gente vê que as pessoas começaram a se orgulhar de trair a mulher, trair o namorado, trair a namorada, consumir pornografia, ir pro puteiro e tudo mais. Mas assim, no geral, se a gente for olhar a história humana e as vidas concretas individuais, é uma coisa que gera repugnância, vergonha para quem pratica o ato, né? Mas eu queria dar algumas bases, especialmente, digamos assim, filosóficas do que consiste o vício em pornografia. Aí talvez vocês já pensem, tá, Caio, mas eu sei o que consiste o vício em pornografia. Consiste no sujeito consumir pornografia. É verdade. Mas o vício em pornografia, ele é o topo do iceberg. Né? O vício em pornografia, ele é o topo do iceberg. Né? Muitas pessoas hoje em dia elas são viciadas em pornografia e não sabem também. Né? A imensa maioria, inclusive. Aqueles que ainda têm alguma prática da vida religiosa ou entendem alguma coisa sobre a dinâmica das virtudes, do desenvolvimento humano, conseguem perceber quando o sujeito é viciado em pornografia, se não é, né?
Mas a imensa maioria das pessoas hoje em dia está fora disso, né? A modernidade, os tempos que a gente vive, afastaram as pessoas disso. Né? É, então se tornou, assim, uma espécie de pandemia silenciosa, o vício em pornografia. Né? Onde 99% dos homens hoje em dia consomem pornografia, tem uma introdução extremamente precoce ao tema, né? E os casos são sempre parentes. Opa, deixa eu ajustar a câmera aqui. Pronto. São parentes, né? É o meu primo que me mostrou, é meu amigo, etc. É sempre algo do gênero. Mas como eu estava falando, isso na verdade é um problema. Que ó, a gente já pode ver que a ponta do iceberg é aí. Por que pornografia está sendo introduzido para crianças menores de idade? Né? Por que a pornografia está sendo introduzida para. Por que está tendo tanto livre acesso? Por que essa indústria cresce tanto? Qual que é o mecanismo por trás desse vício? Ele é um vício normal? Ele é um vício que nem os outros? Ele é diferente? Né? São coisas que a gente tem que se perguntar. Afinal, enquanto seres humanos e o dever que a gente tem para com o bem comum, é importante que todos nós saibamos o beabá sobre a pornografia. Não precisa ser um especialista, por exemplo, que nem eu estudo o assunto, reúno bibliografia, ensino, trato, sou terapeuta, não. Mas para aquelas pessoas que querem ter família, seja uma família espiritual, seja uma família biológica, né, que é ter filhos, é necessário saber o que é esse vício da pornografia hoje em dia. Especialmente porque, como eu estava falando, é a grande epidemia silenciosa. É o vício sexual. Pior que o vício nas drogas, pior que o vício em maconha, pior que o vício em crack, pior que o vício em cocaína. Atinge mais pessoas. É menos comentado, é mais normalizado, digamos assim, né? Ao ponto de, se você for olhar com o estado do ensino médio hoje, olhar alguns posts no TikTok, essas redes sociais assim, você vê que a coisa tem enaltecida. Você tem jovens que completam 18 anos e logo vão se prostituir na internet. Né? É uma coisa que está se tornando normal, está se tornando frequente. É um fenômeno sociológico do nosso tempo. E se a gente... e todos nós somos filhos do tempo em que vivemos, de certo modo, né? A gente precisa saber dessas coisas. Se nós, e eu imagino que vocês que estão me ouvindo aqui, né? Tem algum interesse no desenvolvimento de si e no bem comum, no bem ao outro, no bem do próximo, é necessário saber um pouquinho sobre isso aqui. A intenção dessa live é mostrar o beabá da coisa, digamos assim, né? Pois bem, a gente não pode entender, a gente não consegue entender o que é o vício em pornografia se a gente não entende, né, o tamanho do ser humano, o tamanho da alma humana. Se a gente não entende o tamanho da alma humana, se a gente não entende a dimensão que o ser humano cobre existencialmente, é muito difícil da gente compreender onde é que está o X da questão do vício em pornografia. Né? A gente vê que é muito comum pessoas defenderem o hábito do consumo em pornografia, em masturbação, através de uma espécie de pseudocientificismo. Né? Onde a pessoa vai lá e começa a buscar benefícios fisiológicos para o consumo em pornografia. Então, masturbar-se faz bem porque aumenta a testosterona. Tem um estudo aqui, o gráfico aumentou 2 pontinhos ali. Ô, João. E aí, meu amigo, tudo bem? Joia? Então... Mas por que disso? Porque as pessoas que recorrem a esse cientificismo, no fundo, não conhecem a dimensão da pessoa humana. Né? No fundo, não conhecem a dimensão da pessoa humana. São essas pessoas que têm a concepção de que o ser humano é só carne, é só estímulo, é só cérebro. Oi, Anne, tudo bem? Tudo jóia?
Se as pessoas começam a ter essa concepção de que o ser humano é só carne, é só estímulo, é só reação, aí consumir pornografia faz sentido. Consumir pornografia faz sentido. Por quê? Porque se eu sou só carne, eu sou só estímulo, e isso é um estímulo bom e traz benefícios fisiológicos, né? Então tá liberado. Só que aí você tem um problema. Existem duas partes da vida humana que estão sendo completamente desconsideradas, né? Que é a psicologia profunda, né? E a moralidade. Por mais que seja um hábito individual, que o sujeito vai lá sozinho no banheiro, não tá matando, não tá roubando, né? Não tá fazendo mal a ninguém, né? Ainda existe um componente moral, existe um componente ético e existe um componente da psicologia profunda, ou seja, da alma. O ser humano tem alma, o ser humano é corpo e alma. Então, são através desses elementos, dessa psicologia profunda e dessa ética, ou seja, olhando o ser humano integralmente, que a gente começa a entender qual que é o X da questão em relação ao vício em pornografia. Tá? Se a gente não olhar nessa ótica, é muito difícil, se não é impossível, a gente compreender o problema desse vício. Aliás, existem argumentos científicos, muitos, inclusive, né? Se eu puder recomendar uma bibliografia para vocês... Aqui, ó. Tem esse livro, ele foi traduzido para o português, só que eu não sei o título. Wired for Intimacy. Né? How Pornography Hijacks the Male Brain. Né? Como a pornografia sequestra o cérebro humano. É só ciência, o cara não é católico. E tem esse que é católico. Não fala só sobre pornografia, mas é bem interessante. Adão e Eva depois da pílula. Né? Os paradoxos da revolução sexual. São argumentos científicos que mostram os problemas dos vícios sexuais, né? Especialmente da pornografia. Tem outro. Cadê? Aqui, ó. Your Brain on Porn. Eu acho que esse também foi traduzido, mas eu não sei. Internet Pornography and the Emerging Science of Addiction. É sobre a ciência da adição na pornografia. Bem científico também, bem legal. Então, assim, a gente vê que é uma espécie de pseudociência mesmo, assim. Na verdade, uma tentativa de subverter a moralidade de um ato com vieses científicos. Então é uma coisa que não funciona. Então, a primeira nota, né, digamos assim, do vício em pornografia é essa. A gente não pode deixar cair nesse conto de que o benefício fisiológico, o fazer bem, justifica. Isso é uma coisa muitíssimo comum hoje em dia na concepção geral das pessoas. É uma coisa muitíssimo comum. A gente não pode se deixar cair nesse conto, né? Então vamos lá. Vamos entender um pouco sobre a psicologia profunda do ser humano, sobre a moralidade dos atos humanos, que é isso que importa aqui. Né? É fato que a vida humana ela tem uma finalidade. A gente vê isso em Aristóteles, a gente vê isso em São Tomás de Aquino, a gente vê isso em Platão, a gente vê isso em toda a filosofia perene. Esses grandes autores. João de São Tomás, Aristóteles, Platão, Sócrates, Santo Agostinho, os teólogos modernos, Garrigou Lagrange, Antônio Royo Marinho, etc, etc. Que é a teoria da causa final do Aristóteles. Né? O Aristóteles, um grego, nasceu séculos antes de Cristo, ele já conseguiu perceber que a vida humana tem uma finalidade. E como é que a gente descobre a finalidade da vida humana? A gente descobre a finalidade da vida humana, a causa final da vida humana, através da diferença específica daquele ser. Então, como é que a gente descobre que um animal é um animal? A gente descobre que um animal é um animal por conta da diferença específica dele. Né?
Então, qual que é a diferença entre um animal e uma planta? É o componente chamado vida sensitiva. Hum? Então, a planta não tem vida sensitiva, ela não tem sentidos. Não tem memória, não tem imaginação, não tem tato, não tem olfato, não tem paladar. Já os animais têm. Né? Os animais são dotados de vida sensitiva. Né? E qual que é a diferença específica entre a vida animal e a vida humana? É uma coisa chamada vida racional ou vida intelectiva. Né? Essa é a diferença específica da vida humana. O animal ele não intelige, ele não tem inteligência, ele não tem razão. Né? A gente nunca vai ver uma galinha perguntando sobre o sentido da vida dela, calculando o teorema de Pitágoras. A gente nunca vai ver um cachorro engenheiro, um poodle advogado, um shih tzu bombeiro, ou um golden retriever virtuoso. Por quê? Porque eles não são dotados de vida racional. Né? Aí a gente já começa a ver a dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante da gente entender para o vício em pornografia. A dignidade da pessoa humana. A gente precisa entender a gente precisa entender a dignidade da pessoa humana para entender a dinâmica do vício em pornografia, por que ele é tão prejudicial. Né? Se a gente não entende isso... E aí, de novo, ó, a gente, é sempre esse o movimento. As ideologias, esse pseudocientificismo, outras narrativas, vão sempre tentar rebaixar o ser humano. Né? Vão sempre tentar rebaixar... O ser humano é menos digno. O ser humano é menos digno. Né? E ao mesmo tempo que tentam rebaixar ele em relação às outras criaturas, tentam elevar o ego humano, paradoxalmente, né? Tentam elevar o ego humano ao status de ser o seu próprio Deus. Ou seja, eu posso fazer tudo. Tudo é conveniente. Tudo que me agrada é conveniente. Né? Então a gente já começa a ver o problema moral da questão. Né? Já dá pra perceber aqui, se vocês estiverem acompanhando o raciocínio, que o vício em pornografia é antinatural. Ele vai contra a finalidade humana. O vício em pornografia é um vício irracional. Por que ele é um vício irracional, Caio? Porque se a diferença específica da vida humana e o que caracteriza a finalidade da vida humana é a inteligência, né? Um hábito como o consumo da pornografia, o hábito da masturbação, um vício sexual, impede, desordena o sujeito para a atividade da inteligência. Então vamos pegar um exemplo. Né? Aliás, não vou pegar um exemplo, vamos estruturar a coisa, vamos deixar claro. Né? Para o sujeito ter a atividade da inteligência limpa, a inteligência tem que ser a faculdade prima, maior, que reina a alma daquele sujeito. É a inteligência que tem que estar ordenando as outras coisas. Então você tem a inteligência, e aí você tem os desejos, os afetos, as paixões, a memória, a imaginação, etc. Só que o que acontece com um sujeito que ele consome pornografia habitualmente, inescrupulosamente? Aquilo vai causar um dano na psique dele. Né? E o que esse dano vai fazer? Esse dano vai desordenar essas faculdades psíquicas do homem. Né? Então, os desejos vão começar a coordenar melhor. Os desejos vão começar a tolir a inteligência. A inteligência vai ficar abafada pelos desejos desordenados pelo prazer. É um sujeito, por isso que é um vício, né? É um sujeito que ele não tem mais controle. Se ele quiser parar, vai ser um processo árduo, vai ser difícil. Vai ser cansativo. Ele vai tentar, vai cair, vai falhar, vai precisar de esforço, vai precisar de terapia, vai precisar de ajuda. Vai precisar corrigir a rotina. Por quê? Porque a pornografia é um hábito antinatural. Que causa um prazer antinatural e, portanto, vai viciar o sujeito. Né? Tanto que, todas as vezes que eu ouvi um sujeito falar, eu consumo pornografia, mas eu não sou viciado, era balela. Isso não existe. Isso não existe. É balela. Isso é conto do vigário.
Por quê? Porque o ato de consumir pornografia já é um ato antinatural. E a tendência é que o sujeito vicie naquilo, porque é um prazer exacerbado. No nível neuroquímico e no nível da psicologia profunda. Então aí nós temos o quê? Temos o vício da luxúria. O vício da luxúria, ou seja, do apego desordenado pelos bens sexuais, ele vai bagunçar toda a psique do sujeito. Né? E, portanto, vai fazer com que ele fuja, escape daquela finalidade da vida dele, que é o bom exercício da inteligência. É entender as coisas como elas são. Ou seja, o sujeito que consome habitualmente pornografia nunca vai entender o que as coisas são. Por quê? Porque ele vai estar sempre com neuroses na cabeça dele. Com uma neurose que vem de uma desordem do imaginário, com uma neurose que vem de uma falsa expectativa sobre a vida sexual, do excesso de fantasias, da necessidade do prazer de se satisfazer. Aí ele se torna um sujeito egoísta. Por quê? Porque ele está o tempo todo, habitualmente, se mimando, dando auto-mimos, né? É um sujeito que gosta de se satisfazer. A vida para ele é se satisfazer. E como aquilo se tornou habitual, aquilo vai começar a respingar nas outras áreas da vida dele, né? Ele vai achar que as relações interpessoais, a finalidade das relações interpessoais que ele tem é a plena satisfação dele mesmo. Então, eu só tenho você como amigo porque você me satisfaz. Na hora que você parar de me satisfazer, eu acho que eu não vou mais ser teu amigo. Eu só namoro você porque você me satisfaz. Na hora que você parar de me satisfazer, eu não vou mais namorar com você. Aí você não presta mais. Essa é a ideologia da revolução sexual. É todo mundo se usando, essa hedonia, esse hedonismo. Isso acho que já deu pra evidenciar até aqui, isso é antinatural. Isso não corresponde à finalidade da vida humana. E não teria como, evidentemente. Né? E aí, Sas, boa tarde, tudo bem? Então, esse é o grande problema em relação à psicologia da alma humana com o vício em pornografia. O vício em pornografia faz com que o sujeito não alcance o sentido da vida dele. Porque para o sujeito alcançar o sentido da vida dele, ele precisa da coisa mais importante da alma dele funcionando, que é essa coisa chamada razão, essa coisa chamada inteligência. Só que ela fica embotada por conta dos vícios. E o vício em pornografia é um vício baixíssimo. É um vício carnal, é um vício baixo. Baixo. Que rebaixa o ser humano ao estatuto de uma besta, de um animal. Tanto que tem um nome pra isso, bestialidade. Essas desordens sexuais são bestiais. Então qual que é o fio da meada? O vício em pornografia, ele vai embotando o sujeito. Né? E aí já mora um problema, né? Porque na medida em que ele vai embotando a inteligência do sujeito, vai ficando mais difícil dele perceber que ele está afundado nesse vício. E mais difícil dele conceber os meios para sair daquele vício. Daí vem um grande fruto do vício em pornografia, que é uma coisa chamada desânimo, tristeza ou assídia. Né? O homem de tão longe que ele vai ficando, de uma vida digna, de uma vida nobre, de uma vida com sentido, ele vai desanimando, ele vai entristecendo. Por quê? Porque ele está preso nas amarras do vício. Né? Então, assim, é uma coisa séria. É uma coisa séria. E eu não vejo ninguém falando sobre isso na internet. Não tem. Então a gente tá aqui pra falar. E vocês estão aí pra divulgar a coisa.
É... Bom, então a gente falou da problemática, né? O efeito da psicologia profunda, da moralidade do vício, certo? Para finalizar, porque eu não quero deixar essa live muito longa, ela já está aqui com seus 26 minutos, eu queria falar um pouquinho, brevemente, sobre a terapêutica da coisa. Como é que a gente se liberta do vício em pornografia? Qual que é a via? Qual que é o caminho? Primeiro parêntese que eu tenho que deixar é que é sempre bom fazer uma coisa chamada terapia. Buscar um bom terapeuta que te auxilie nesse caminho, que te acompanhe, que responda as tuas dúvidas, que te ajude nas dificuldades, etc, etc. Fico à disposição. Mas não existe só eu, como existem outros terapeutas excelentes que fazem um trabalho excelente. Especialmente para as mulheres, eu não atendo mulheres, mas eu conheço ótimas mulheres terapeutas que sabem auxiliar muito bem nessa questão. Mas ainda assim, vamos falar um pouco sobre a terapêutica do vício. No que consiste sair do vício em pornografia? A primeira coisa, e isso tá no começo do livro do Santo Afonso, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tenho, não é esse aqui. É um outro livro, chama Regra de Vida, do Santo Afonso. Acabou de ser lançado pelo Centro Dom Bosco. Lá o Santo Afonso fala, e é interessante, que é a primeira coisa que ele fala no livro, sobre evitar as ocasiões de queda. Então assim, o sujeito só vai começar a ter a disposição para largar o vício em pornografia se ele mudar o ambiente em que ele está inserido em relação ao vício. Às vezes, largar a ocasião de queda é sair das redes sociais. Às vezes, é cortar amizades. Às vezes, é sair daquele grupo de WhatsApp, né? Um grupo que fica mandando coisas indecentes. Às vezes, é moderar o tempo que você fica no celular. Controlar o ócio. Ter uma agenda bem planejada. Não perder tempo no quarto, na cama, moscando. Então, esse é o primeiro passo. Controlar as ocasiões de queda. Se o sujeito não controla as ocasiões de queda, dificulta 90% do trabalho que eu vou falar a seguir aqui. Dificulta mesmo, assim. Porque se o sujeito não cria uma disposição interior, um esforço interior, nem para sair das ocasiões de queda, que esforço que ele tá fazendo? Fica lá caindo repetidamente na mesma coisa? Ou seja, é um desleixo em relação a algo grave na vida dele. Então a primeira coisa é abandonar essa preguiça, abandonar esse desleixo e mudar a rotina, mudar as condições, as disposições ao longo do dia, né? Para que as ocasiões de queda não se repitam. Você não caia mais pela mesma coisa. Por exemplo, eu sei, vamos supor assim, o fulano fala, eu sei que eu tenho a disposição a cair todo dia à noite antes de dormir. Eu fico no tédio, não tenho nada pra fazer, vem o desejo e eu não me seguro. Então o que você tem que fazer? Ter uma rotina da noite bem planejada, por exemplo. Pra o quê? Pra começar a evitar essas ocasiões. Evitar a ocasião é o princípio pra luta contra qualquer vício. É o quê? Você não se deixar mais aparecer aquela ocasião, por quê? Porque é a ocasião que incita o desejo. Se a gente diminuir os momentos em que o desejo ele aparece, a coisa já fica 1000 vezes mais fácil. Não é à toa. A taxa de sucesso que eu vejo assim, né, na terapia vem das pessoas que, assim, a partir do momento que o sujeito largou as ocasiões de queda, já melhora muita coisa. Às vezes a ocasião de queda pode ser uma ansiedade, às vezes ela pode ser um desânimo, pode ser uma depressão. Por isso que é importante fazer terapia também. Às vezes é um mecanismo de compensação. Tem um sofrimento de um lado, né?
de qualquer ordem, psicológica, pode ser afetiva, social, familiar, entre família, amigos, amizade, problema, relacionamento, etc. Mas tem um sofrimento, né? Essa é a base aí. O sujeito vai lá e tenta compensar aquele sofrimento com uma carga de prazer. Só que no final a gente sabe que isso não dá certo. É um prazer vão. Tanto que gera uma certa tristeza depois do ato, né? Sempre gera um arrependimento. Então, largar as ocasiões de queda. Fala, Vinícius, que bom, que bom. Eu vou tentar deixar ela salva depois. Se eu não conseguir, eu dou um jeito. Eu vejo o que eu faço. Isso aqui é pra ser só um teste. Então, largar as ocasiões de queda é a primeira coisa. E depois, Caio, eu comecei a largar as ocasiões de queda. Tô ficando bom no negócio, tô caindo menos, as quedas estão mais espaçadas, ou eu já parei de cair, já não caio faz um tempo. Né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é começar a purificar a visão e purificar o imaginário. Essa parte é um pouco mais árdua, ela é um pouco mais demorada, digamos assim. Purificar o imaginário, purificar a visão. Por quê? Porque, no geral, ninguém sabe fazer isso, ninguém fala sobre isso, não tem, e a gente não é ensinado, isso não está no nosso horizonte de consciência. Provavelmente isso que eu vou falar agora é a parte mais importante de toda a live, então prestem atenção. Vocês que estão aqui ouvindo agora. No geral, a gente não recebe a educação devida em relação ao autocontrole corporal. Ou seja, ninguém nunca nos ensinou a olhar para o que é devido e a não olhar para o que é indevido. No geral, a gente é educado em relação à curiosidade. Ou seja, a fofoca, a ficar buscando intriga, ficar olhando coisas indevidas. E, é claro, os vícios sexuais só agravam isso. A gente não aprende que a gente tem total controle dos nossos olhos. Os nossos sentidos, eles são submissos à nossa razão de modo despótico. Pegou os olhos, o Yuri falou muito bem. É isso aí. Ou seja, a nossa razão tem um imperativo despótico em relação aos nossos sentidos. Se eu quiser olhar para cá, eu olho para cá. Se eu quiser olhar para cá, eu olho para cá. Só que, no geral, a nossa educação, a educação média do brasileiro é tão animalizante, é tão emburrecedora, que as pessoas perderam o controle dos próprios olhos, meu Deus. E aí que vem o ponto. Tudo que passa pelos sentidos fica na memória, fica no imaginário e vai para a inteligência. Então, se nos nossos sentidos está entrando coisa boa, filme bom, livro bom, imagem boa, conversas boas, aulas boas, etc., a gente vai ter uma memória, uma imaginação, uma inteligência polidas, saudáveis. Se só entra coisa ruim, fofoca, curiosidade, choquei, pornografia, soft porn, besterol, etc., a gente vai ter um imaginário, uma memória, uma inteligência insanas. Sem saúde. Não vão funcionar como deveriam. Fora de ordem, desordenadas. Então, a partir do momento que o sujeito larga as ocasiões, né, a próxima coisa que ele deve fazer logo em seguida, imediatamente, é purificar o imaginário. É purificar a visão, né? Purificando a visão, o sujeito para de seguir aquela quantidade de besteira no Instagram, ou melhor ainda, sai do Instagram, vai embora. Eu estou fazendo uma live no Instagram, que é irônico, mas eu prefiro que você delete sua conta no Instagram e nunca mais um instale do que assistir essa live aqui. Se você está assistindo, precisa do Instagram, gosta do entretenimento, tudo bem. Mas sair do Instagram é um bom movimento. Né? Ou pelo menos parar de seguir 15 mil perfis de besteira, inúteis. Usar o Instagram como um entretenimento vão, que só fomenta paixões desordenadas, né? E purificar o imaginário. E aí, para purificar o imaginário, também é importante consumir bons conteúdos. Bons documentários, bons filmes bonitos, os antigos especialmente. Existem ótimos documentários no YouTube que são belíssimos. É o que eu gosto pessoalmente, né? Eu não sou tanto dos filmes, eu não sou tanto da literatura, da ficção, da boa ficção, Senhor dos Anéis, etc. Mas eu gosto muito de documentários.
e ler sobre a vida dos santos e as Sagradas Escrituras. E isso, eu atesto para vocês, isso purificou muito o meu imaginário nos últimos anos. Foi o que curou o meu imaginário. Foi o que curou o meu imaginário. Eu enchi a minha memória de histórias dos padres do deserto, dos santos da igreja, algumas histórias das Sagradas Escrituras, especialmente os evangelhos, os Atos dos Apóstolos também, e do simbolismo cristão, e isso purifica o imaginário. Eu atesto para vocês. E uma boa missa. A missa no rito melquita, a missa no rito tridentino, ou até uma boa missa no rito de Paulo VI, né, bem celebrada. Essas coisas realmente, essas coisas belas e boas que passam pelos nossos sentidos, purificam nossa memória, purificam o nosso imaginário, purificam nossa inteligência. E aí a gente vai começando a adquirir essa coisa chamada virtude da temperança. E o que a virtude da temperança vai fazer? A virtude da temperança, ela vai pegar o nosso apetite pelos prazeres imediatos e vai submeter ele de volta no lugar dele, vai colocar esse apetite de volta no lugar dele. Tá? Então é isso, tá? Vinícius, eu fiz um Insta só pra seguir vocês. Vou desativar esse meu perfil aqui daqui a pouco. Que bom. Siga um exemplo do Vinícius, ó. Ele fez um Insta só pra seguir as coisas úteis e vai desativar o perfil dele. É isso aí. Isso é muito bom. Yuri, literatura é muito bom e tal. Mas nenhum conto do Machado de Assis se compara ao São Francisco de Sales, eu também acho. Mas tem muita literatura boa. É uma coisa minha particular, eu não tenho muito gosto. Tanto que se você pegar tudo isso aqui, não tem absolutamente nada de literatura aqui atrás. O máximo de literatura que eu gosto são os poemas. Poemas de quem? Santa Teresa e São João da Cruz. Mas é gosto pessoal mesmo. Eu conheço muitas pessoas que purificaram o imaginário delas por conta do Dostoiévski, do Machado. A gente que purificou o imaginário aprendendo latim. Então essas são coisas muito boas. Contemplar uma bela paisagem também, né? Especialmente quem tá em cidade do interior, etc. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, a gente tem um lugar chamado Banhado. Que é uma paisagem maravilhosa. Graças a Deus, eu me mudei o apartamento aqui de casa, a vista é o Banhado. É uma vista maravilhosa. Então todas essas coisas ajudam muito. Só que o precedente pra gente, pra purificação do imaginário e a purificação da vista darem certos, é já estar abandonando as ocasiões de queda. Né? Não adianta a gente purificar o nosso imaginário se no mesmo dia a gente está corrompendo ele com coisas ruins. Então, abandonar as ocasiões de queda é uma coisa muitíssimo importante. Tá bom? Tu não vai se arrepender de ler Dostoiévski. Eu já li uma coisa ou outra. Eu acho legal. É que o gênero literatura me dá sono. É só isso, Anne. É gosto pessoal mesmo. Eu deveria ler mais literatura. Mas acho que eu tô bem por enquanto. Mas, enfim. É isso, pessoal. Eu espero que essa live possa agregar alguma coisa na vida de vocês. Como eu falei, é importante que a gente saiba o beabá sobre o vício em pornografia, porque isso é um problema sociológico. E nós, se a gente quiser ser um ser humano decente, se quisermos sermos seres humanos decentes, né, a gente tem que ficar atento em relação ao bem comum. E fato é que uma coisa que está tentando diretamente contra o bem comum é essa epidemia silenciosa chamada vício em pornografia. Tá? Então eu espero que isso agregue. Se você é uma pessoa que padece desse vício, não deixe para resolvê-lo amanhã e nem no próximo minuto. Comece a resolvê-lo agora. Procure terapia, procure auxílio. Eu fico à disposição. Tá? E tem como resolver isso o quanto antes, tá? Se você é uma pessoa que não padece desse vício, espero que essa live tenha te ajudado, especialmente porque se você não padece desse vício, significa que talvez você já esteja apto a ajudar outras pessoas,
Não necessariamente sendo um terapeuta, mas no seu apostolado pessoal, na sua família, entre o seu ciclo de amigos. Né? São coisas importantes a serem tratadas. E para isso que eu tô aqui também. Tá? Eu espero que conseguir voltar a produzir um conteúdo com uma certa frequência. Agora que a minha mudança já passou, eu tô no final de alguns projetos alheios a qualquer coisa que eu produzo aqui, né? E tô tentando organizar as coisas para voltar a produzir conteúdo porque eu sei que podem ajudar algumas pessoas aqui, tá? Mas contem comigo, meu direct é aberto a todos, tá? Se alguém quiser conversar, tá bom? Bom, não vou mais enrolar, já deu mais de 40 minutos de live, eu peço perdão, passei bastante do tempo que eu tava planejando aqui, mas espero tê-los ajudado de algum modo, tá bom? Meus queridos, forte abraço, obrigado por aqueles que assistiram ao vivo aqui, Yuri, Vinícius, Anne, o pessoal que entrou aqui também. E é isso. Nos vemos em breve, se Deus quiser, numa próxima live. E fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.